Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia como estratégia de crescimento com conversas que geram valor para o seu negócio. Hoje o tema é descarbonização. Vamos entender como a energia gerada nos nossos parques solares se transforma em ativos ambientais, com impacto no meio ambiente e valor para empresas com metas ESG. Vamos nessa? E hoje eu recebo o Valmor Ricardi Júnior, gerente de planejamento energético das usinas de geração centralizada da Comerc Energia. Seja muito bem-vindo, Valmor. Muito obrigado, Lorena. Bom dia. Agradeço a oportunidade de poder participar de mais um Comercast e poder conversar um pouco sobre esse tema tão relevante. E vamos começar do começo. O que são os chamados ativos ambientais e por que eles têm ganhado tanta importância para as empresas? Bom, os ativos ambientais são bens, direitos ou investimentos atrelados à proteção, preservação ou recuperação do meio ambiente que geram benefícios econômicos. Então, isso está correlacionado a atributos fundamentais para o nosso planeta, como as florestas, a água, e também investimentos em soluções mais eficientes, soluções que trazem sustentabilidade. Então, isso tudo vai estar diretamente atrelado a empresas que estão buscando o ESG, que estão tentando se preocupar com o ambiental, com o social e com o governamental. E como esses ativos se conectam com os escopos de emissões e metas ESG? O que são os escopos? Nada mais é do que a categorização dessas emissões de gases de efeito estufa. O escopo 1, ele está relacionado às emissões diretas. Então, se uma indústria faz a queima de algum combustível, isso possui emissão direta de gases de efeito estufa, está contemplado ali no escopo 1. O escopo 2, ele está relacionado com as emissões geradas pelo consumo de energia. Então, consumo de energia elétrica, se é necessário fazer o aquecimento de algum processo, isso tudo está atribuído ao escopo 2. E o escopo 3, ele está relacionado com as emissões indiretas, ou seja, são as emissões que não estão diretamente no processo de produção, mas estão correlacionados com, por exemplo, os colaboradores que precisam de locomoção até a empresa, ou então a matéria-prima do produto. Se essa matéria-prima existe alguma emissão de gás de efeito estufa, isso é contabilizado no escopo 3 da empresa que produz o produto. E esses escopos, eles estão vinculados aos inventários que as empresas emitem para comprovar como eles estão avançando e controlando essa parte de ESG. Então, toda a parte de gases de efeito estufa é contemplado num relatório de sustentabilidade vinculado ao tema ESG. E você acha que esses ativos, eles são adições essenciais para um relatório de sustentabilidade? Sem dúvidas. As empresas cada dia mais preocupadas com o ESG, elas têm trazido uma preocupação nos seus inventários de emissões de gases de efeito estufa. Tanto que seja pelo escopo 1, 2 ou 3, elas estão se preocupando em poder comprovar que o produto ou a solução oferecida por elas está em conformidade com essa parte de renovabilidade, de preservação do meio ambiente e contribuição para a prosperidade do planeta. E além de todo o ganho ambiental, a gente também pode dizer que esses ativos aumentam a reputação e a competitividade das empresas? Sim, porque quando o produto possui essa rastreabilidade, ele é comprovado que ele tem uma sustentabilidade na produção, a empresa que vai vender esse produto consegue agregar um valor, dado que essa pauta ESG está em constante discussão. As empresas estão tentando se mostrar que se preocupam com o social, se preocupam com o ambiental, e isso traz um valor agregado ao produto final. Então, é um produto mais competitivo, dado que os produtos que não têm esse selo, esse registro atrelado a ele, eles perdem um quesito em relação aos que possuem essa qualidade, e eles também trazem um maior valor de mercado.
Perfeito. E vamos falar de I-REC agora. Como ele funciona na prática e quais são as principais aplicações desse tipo de certificado? Vamos lá. Os I-REC são certificados de energia renovável internacional, ou seja, é um padrão mundial de reconhecimento que essa energia ela está conectada à renovabilidade, à sustentabilidade. E isso traz o benefício de poder compensar emissões do escopo 2, aqueles atrelados à energia elétrica. E agora sobre créditos de carbono. Como eles funcionam e por que são considerados mais amplos e estratégicos do que o I-REC? Certo. Os créditos de carbono são certificados que comprovam uma redução ou a remoção de gases de efeito estufa, em específico de 1 tonelada de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, até complementando, o I-REC, apesar dele ter o I ali de internacional, quer dizer que é um padrão internacional. As pessoas seguem esse padrão de forma global. Porém, os I-RECs também têm um atendimento nacional, porque isso tem a ver com o consumo de energia elétrica na rede nacional e essa compensação de energia. Já no caso do crédito de carbono, como é a redução de 1 tonelada de gás de efeito estufa na atmosfera, a atmosfera sendo compartilhada por todo mundo, ela tem um alcance global. E aí, além de todo esse alcance, os créditos de carbono são capazes de compensar tanto o escopo 1 das emissões diretas, o próprio escopo 2 de emissões atrelados à energia e o escopo 3 de emissões diretas. Então, o crédito de carbono ele, tem um alcance da cadeia toda de todos os escopos de redução ou emissão de gases de efeito estufa. Agora eu queria te pedir para você falar um pouquinho de o que são os standards e por que eles são tão importantes nesse mercado. Vamos lá. Os standards são os programas ou as instituições que certificam um crédito de carbono. Então, o crédito de carbono, para ele ser válido, ele tem uma metodologia, ele tem uma regra a ser seguida. E os standards definem quais metodologias e regras serão aceitas. E esses programas, eles trazem a credibilidade, a rastreabilidade e a integridade desses créditos de carbono. Então, isso favorece tanto a empresa que está produzindo esse crédito de carbono, ou está homologando esse crédito de carbono, quanto a empresa que vai adquirir para fazer a compensação, a utilização desse crédito de carbono em seu inventário. Então, o programa ele traz toda essa rastreabilidade. E a Comerc, ela trabalha com todos os standards? Quando a gente fala da geração centralizada da Comerc, ela está vinculada atualmente em 2 standards, no I-REC, então no Certificado de Energia Renovável, e também nos créditos de carbono através do standard GCC, que é o Global Carbon Council. Mas a Comerc também possui uma mesa de comercialização de créditos de carbono e de I-RECs, desses ativos ambientais, e a mesa de comercialização, quando ela vai fazer a aquisição de créditos de terceiros, ela não tem nenhuma limitação, ela atende a todo o mercado. Então, a gente vai falar de Verra, de Gold Standard, do próprio GCC, da Evident com os I-RECs. Então, esses são os principais standards que a Comerc tem trabalhado atualmente. Eu vou pegar o gancho do GCC que você citou. Ele tem ganhado bastante espaço e relevância internacional. Eu queria que você explicasse quais são os diferenciais dele e por que a Comerc decidiu registrar os seus parques nesse padrão. Bem, o Global Carbon Council, o GCC, ele é o primeiro standard que está registrado do hemisfério sul. Então, todos os outros standards eles são do hemisfério norte do planeta, o que traz uma relevância, dado que a gente tem a consciência de que o hemisfério sul do país é a região em desenvolvimento, e ele está localizado ali no Catar, e ao longo dos anos ele tem avançado com agendas com os países, agendas políticas, e tem crescido, tem ganhado relevância, como você comentou. E, atualmente, ele é um dos
dos standards que aceitam projetos de energia renovável, que é o caso da nossa geração centralizada. Então, dentre esses standards aplicáveis para projetos de energia renovável, a Comerc entende que o GCC é o que traz maior confiabilidade, maior robustez e, por isso, decidiu colocar os projetos no GCC. O que é necessário para registrar um parque como gerador de créditos de carbono? Justamente para garantir a credibilidade, a rastreabilidade, são algumas etapas a serem cumpridas para a aprovação desses projetos. A primeira etapa é: o projeto ele precisa confirmar se ele possui viabilidade para atender aquelas metodologias e regras propostas pelo programa. Após comprovada a viabilidade do projeto, então esse projeto é submetido ao standard e a próxima etapa é uma auditoria de validação. Então, essa etapa de auditoria de validação ela é feita através de uma VVB ou um órgão auditor terceiro que vai fazer toda a checagem da documentação, vai fazer a visita ao parque, vai fazer toda a conferência do que foi escrito ali no projeto, fazer os questionamentos necessários e então a auditoria finaliza com o relatório que ela submete ao standard. E aí o standard vai fazer uma fiscalização, uma auditoria do relatório dessa auditora externa. Tudo isso sendo aprovado, o projeto então está homologado para emitir créditos de carbono. No momento em que se deseja emitir o crédito de carbono, é uma próxima etapa. Então, o projeto ele é registrado, ele é aprovado, e aí, na sequência, para emitir os créditos de carbono, tem uma nova auditoria externa, que não pode ser a mesma empresa auditora da validação. Então, nessa auditoria de verificação que a gente chama, tem que ser contratada agora uma outra empresa para verificar a quantidade de créditos, se tudo aquilo que foi validado na auditoria anterior continua válido. Então, são várias etapas de fiscalização para garantir toda essa credibilidade do crédito. É bem complexo, né? Sim. E a Comerc, ela recebeu do GCC uma habilitação para a emissão de créditos de carbono com o selo Diamond, que é uma das classificações mais exigentes do mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que isso representa na prática. Então, o que é o selo Diamond? Ele traz a garantia de que o projeto atende a 6 ou mais ODSs da ONU. O que são isso? São os tópicos que a ONU entende para o desenvolvimento sustentável. E para comprovar a qualidade de se obter esse selo, a Comerc foi o 4º projeto no mundo a obter esse selo Diamond, com mais de 100 projetos registrados no GCC. Qual que é a importância de ter essas ODSs? Eles comprovam que projetos sociais estão atrelados. Então, por exemplo, a Comerc com o selo Diamond de 6 ODSs, nós contribuímos para a região com combate à fome, educação de qualidade, saúde e bem-estar, desenvolvimento econômico e trabalho decente, evitar a emissão de gases de efeito estufa, que é inerente, ao projeto de geração de energia renovável. Então, são as contribuições ambientais e contribuições sociais que dão um maior valor para esse crédito de carbono frente a outros que não têm. Ele tem a compensação ambiental, mas não tem ou tem poucas compensações sociais para a região. Me corrija se eu estiver errada, mas esses créditos de carbono, eles têm que ser homologados. E eu queria saber se eles já estão sendo gerados. Então, o projeto foi registrado, foi aprovado, e agora, em agosto, então bem recentemente, nós tivemos os nossos primeiros créditos homologados. Ou seja, eles estão prontos para serem aposentados ou transferidos para utilização no mercado. E existe um volume de créditos estimados que vai ser gerado por esses parques? Tem alguma expectativa? Nós temos uma expectativa de gerar mais de 7 milhões de créditos de carbono
ao longo do período creditício, que são de 10 anos para cada um desses projetos. E além da redução de emissões, o projeto também inclui impactos sociais. Você comentou isso brevemente na sua resposta. Como que isso é medido e validado dentro do standard do GCC? O GCC, mais uma vez, continua sendo muito criterioso para avaliar, para poder registrar o projeto e confirmar que ele tem os projetos sociais. Então, durante as etapas de auditoria, são verificados se esses projetos que foram ali descritos, se eles ocorreram, se eles continuam acontecendo e se eles têm a projeção de serem continuados ao longo de todo esse período creditício. Então, não adianta fazer um projeto um mês e encerrar. Eles estão ali sempre acompanhando de perto se o projeto ele continua trazendo os efeitos sociais e ambientais ao longo de todo o período creditício. É um processo bem rigoroso de certificação, né, do GCC, como a gente já vem falando aqui na nossa conversa. E isso ajuda, com certeza, a fortalecer a confiança no mercado de créditos de carbono. Então, diante disso, Valmor, eu queria que você falasse qual que é o principal diferencial da Comerc nesse mercado. Bom, a Comerc ela tem no seu DNA a busca por soluções em energia e soluções em energia sustentáveis. Há anos, a Comerc busca ser ativa com projetos sociais. Esses projetos sociais, inclusive, onde a Comerc está presente, então sempre próximo aos seus escritórios, próximos aos parques que são implantados, tentando trazer esses benefícios atrelados a esses projetos. E é uma empresa que também busca a excelência no ESG. Então, ela faz parceria com empresas que fazem inventários de carbono, soluções de eficiência energética, e a solução sempre é visando o desenvolvimento sustentável. E com todo esse engajamento da Comerc em buscar parcerias, em buscar soluções renováveis, a Comerc traz a expertise e ajudar as empresas a buscarem essa qualidade, esse selo ESG também para os produtos que eles produzem ou também oferecem. Se tornando ainda mais competitivas, né? Perfeito. E para a gente fechar, eu queria que você contasse para a gente o que você diria para aquelas empresas que ainda não neutralizam as suas emissões de carbono ou não sabem por onde começar. Então, por que, na sua visão, é importante começar agora e qual o primeiro passo? Como essa pauta tem ganhado espaço e relevância ao longo dos anos, as empresas que não avançarem com essa frente, elas vão acabar ficando desatualizadas, vão ficar para trás em relação aos seus concorrentes. Nunca é tarde demais, agora também é a hora de entrar. E para começar, eu acho que o mais importante é buscar uma ajuda para esse tema. Tem material sempre disponível, existe referência bibliográfica para isso, mas eu acho que o ideal é buscar quem possui já o conhecimento, quem tem essa expertise. E você que está assistindo a gente, se precisar desse suporte, se quiser saber um pouco mais sobre o tema, se aprofundar, a Comerc possui todo esse conhecimento, possui domínio no assunto e possui pessoas disponíveis para poder colaborar e ajudar nessa caminhada ESG. Valmor, muito obrigada por esse papo tão necessário. Chegamos ao fim dessa conversa e com certeza deu para entender que os ativos ambientais podem se tornar ferramentas poderosas para unir impacto ambiental e gerar valor. Mais uma vez, eu que agradeço o convite, espero ter conseguido trazer uma pequena luz aí sobre o tema, que sem dúvida é muito relevante e cada vez mais vai ter espaço para o mundo. Se você quer saber mais sobre créditos de carbono e certificações I-REC da Comerc Energia, acesse o link na descrição. Aproveita e segue a Comerc nas redes sociais, somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!